Caro aluno, seja bem-vindo à disciplina de Introdução a Sistemas Open Source. Este é o nosso segundo vídeo. Hoje nós iremos tratar dos conceitos relacionados às distribuições Linux, as características de cada distribuição. Conhecer e estudar os conceitos básicos de cada distribuição, distribuições voltadas para usuários finais e distribuições voltadas para públicos mais específicos. Ainda vamos discutir distribuições que são embarcadas, que podem ser utilizadas em equipamentos applies como distribuições para segurança. Bem, vamos então, antes de falar da distribuição Linux ou a distribuição GNU Linux, entender e definir o que seria uma distribuição Linux. Vamos ver essa definição aqui. Uma distribuição Linux é formada por um kernel e um conjunto de softwares e interfaces que são unidas para se formar um sistema operacional completo e funcional. Então, como a gente já estudou um pouco, o kernel ele é o núcleo do sistema operacional. Ele é o elemento que faz toda a interação entre o SO, ou sistema operacional, e a máquina, os hardwares que compõem esse computador. Porém, o usuário em si, ele não utiliza, ele não manipula de maneira geral o kernel. O que o usuário quer utilizar são os aplicativos que estão em volta desse kernel, que seria a calculadora, o editor de texto, o navegador web, né? Então, uma distribuição em si, ela é formada por um núcleo estável, então seria uma versão estável do kernel, a última versão liberada, e em volta desse núcleo, todo o arcabouço de softwares auxiliares. A escolha desses softwares vai depender de cada comunidade, né? Os desenvolvedores vão optar por um software ou outro, dependendo da visão deles de como o sistema deve se comportar. Bem, então nós também temos o conceito que seriam as comunidades ou os desenvolvedores. Nesse caso, toda grande distribuição ela é formada por um núcleo de pessoas que estão relacionadas e estão trabalhando para evoluir essa distribuição Linux. Nós podemos citar o Red Hat, existe um núcleo, existe uma equipe que está trabalhando e desenvolvendo softwares para essa distribuição, assim como a distribuição Debian também tem o seu núcleo ou a sua comunidade de desenvolvedores, seria melhor dizendo, que vão estar atuando para quê? Para desenvolver novos softwares e aplicativos para aquela distribuição, para estar corrigindo problemas relacionados a bugs ou falhas de segurança, se houver. Então, essa equipe, essa comunidade vai estar atuando nesse sentido. E também dando suporte para os usuários iniciais, gerando manuais, apostilas e até mesmo suporte em fóruns, ok? Então, quando a gente fala dessa comunidade desenvolvedora, nós temos que pensar que quando ela vai desenvolver, ela vai utilizar uma versão do kernel estável. O kernel ele tem basicamente 3 versões. A versão que está sendo evoluída, ou a versão de construção, tá? Uma versão de teste, uma versão beta que é liberada, e essa versão ela ainda está em construção, então ela pode gerar algum bug, pode gerar algum problema, é uma versão de teste efetivamente. E a versão que é mais utilizada, que seria a versão que está estável, a última release estável do sistema. Geralmente, dessas versões ou distribuições que você baixa na internet, de sites de comunidade grande, geralmente você tem as opções de mudar o kernel, mas de forma geral, quando você trabalha ou para servidores ou mesmo para estações de trabalho, a sua opção principal vai ser um kernel estável. Se você pretende estudar o kernel, desenvolver, aí faz sentido você trocar essa opção, pegar um kernel em desenvolvimento para estudar alguma nova tecnologia. Mas de forma geral, nós utilizamos no dia a dia o kernel na sua versão estável. Selecionar os programas auxiliares, isso é muito importante, né? Uma distribuição ela tem um foco. Um exemplo, a distribuição Ubuntu. É uma distribuição voltada muito para o usuário final. Ela tem essa vertente, né? É claro que existe um Ubuntu Server, que seria um outro foco em servidores, em farm de servidores.
Mas o Ubuntu ele é muito forte para o usuário porque eles se interessaram muito e eles aprimoraram muito a interface gráfica do ambiente, ou seja, a curva de aprendizado quando o usuário sai do Windows, por exemplo, para o Linux, ela não é tão grande. Ele não sofre muito para aprender a mexer naquele ambiente. É um ambiente que é mais amigável para ele. Ele conhece aquela estrutura de tela, aquelas funcionalidades de maximizar, minimizar uma janela, tudo isso está embutido lá também. E ele já tem esse conhecimento prévio para ser utilizado. Então, os softwares embarcados que estão em volta da distribuição são importantíssimos para o fim que ela se propõe. No gerenciamento de pacotes, nós temos as vertentes das distribuições que derivam de Debian e das distribuições que derivam de Red Hat. Existem outras derivações, mas essas são as principais. E aí a opção por uma distribuição ou outra vai te conduzir da forma com que você instala um pacote no seu ambiente. E qual é o foco da distribuição, né? Se essa distribuição ela é voltada para um usuário final, que a gente chama de usuário doméstico, usuário home, né? Que vai estar utilizando ali o computador na casa dele, no dia a dia, ou se é para um servidor. E aí a gente tem que levantar as características que uma distribuição deve ter para atender um ambiente de servidores, efetivamente. Bem, para desktop, nós podemos citar aqui, como vocês estão vendo, o Ubuntu, que tem essa forte atração na usabilidade, né? Então eles trabalharam muito para que o usuário pudesse manipular o sistema da forma mais fácil possível. Para você ter uma ideia, hoje existem equipamentos no mercado que você compra e ele já vem embarcado ali com a distribuição Linux, e essa geralmente é o Ubuntu que está ali. A distribuição Debian ela também tem essa característica de interface gráfica, onde o usuário pode trabalhar. É bem interessante também, para um usuário doméstico. Fedora é uma distribuição baseada em Red Hat, né? Então ela vem da linha Red Hat, também tem interface gráfica amigável para o usuário. Então ele consegue trabalhar com clique, mouse, sem problema algum. E o Mint, que é uma distribuição minimalista, mas é muito interessante porque ela é bonita de se ver, né? A interface gráfica é bem amigável e bem trabalhada, e isso chama atenção para o usuário, é muito legal. Uma distribuição com essas características, que é voltada para o público doméstico, ela tem que ter foco na usabilidade, ela tem que trazer todas as ferramentas que o usuário precisa já pré-instaladas, né, para facilitar o máximo possível a vida desse usuário, no dia a dia cotidiano dele, a mídia ou os dados que ele consome, né? Se ele navega na internet, acessa YouTube, ouve música, os aplicativos para isso já tem que estar embarcado ali, para facilitar o uso do equipamento. E também tem que reconhecer automaticamente todos os periféricos, né? O usuário não quer chegar com uma distribuição Linux e ele ter que entender como é que eu vou fazer minha placa de som funcionar. Não. Para esse ambiente, tudo tem que ser integrado, tudo tem que funcionar mais automático possível. Já no ambiente servidor, nós temos distribuições como o SUSE, tá? O Debian também tem as suas vertentes para servidor, isso é bem interessante. Red Hat, apesar de Red Hat ter um parênteses que a gente fez lá no módulo, que diz que existe uma subscrição para você utilizar, ou seja, você tem que pagar um licenciamento para usar Red Hat, mas é uma distribuição muito interessante para usos servidores. E CentOS, que é uma distribuição que a gente vai utilizar ao longo do nosso curso. CentOS basicamente é uma distribuição derivada da distribuição Red Hat, porém ela não está atrelada àquela subscrição que eu disse agora há pouco. Para os servidores, a gente tem que avaliar as características como estabilidade e escalabilidade. Um servidor, ele precisa ser estável. Por quê? Porque ele vai atender dezenas, centenas e milhares de usuários conectados a ele. Nós não queremos um sistema que fique desligando quando está atendendo um público tão grande assim, né? Milhares de pessoas conectadas. Ele deve ser estável nesse sentido. E ele deve ser escalável, né? Eu preciso escalar essa solução, né? Eu posso ter um ambiente que, em determinado momento, eu tenho 3, 4 servidores atuando e, em determinado momento, eu tenho 10, 15, 20 servidores atuando. Vamos fazer um parêntese e pensar em uma universidade.
eu tenho no momento de matrícula uma necessidade muito grande de servidores, porque eu tenho muitos usuários conectados no ambiente. Então eu preciso escalar essa solução e colocar 10, 15 servidores. Porém, durante o semestre, esse acesso vai diminuindo, porque eu não estou no momento de pico de acesso, por exemplo. E aí eu posso diminuir a quantidade de máquinas que está atendendo o serviço. Isso é bem interessante para as empresas. E suporte a serviços, né? Um servidor, você vai entregar um serviço como uma aplicação web, uma aplicação de banco de dados, uma aplicação de e-mail. Então o servidor tem que estar preparado para suportar essas aplicações. Bem, dentro então das distribuições Linux, a gente vai pensar assim, então como eu vou escolher uma distribuição Linux para a minha empresa? Como é que eu vou escolher uma distribuição Linux para o ambiente que eu estou trabalhando? Bem, algumas características a gente vai considerar aqui nesse vídeo, e você pode depois inserir algumas características que você julga importante para o nicho de mercado da sua empresa. Existe suporte oficial à distribuição? Bem, essa característica ela pode ou não ser importante para você. Você tem um conhecimento para resolver todos os problemas de distribuição, ou você vai precisar em determinados momentos de uma ajuda de alguém, de uma ajuda de um suporte que pode te atender e resolver os seus problemas, até mesmo remotamente entrando no servidor e verificando algum problema, né? Você pode precisar às vezes de um suporte que seja 24/7, suporte onde a empresa ela pode ser acionada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou você de repente não precisa desse nível de suporte, né? Você pode ter um atendimento com um nível de SLA menor, por exemplo. De qual distribuição a distribuição que você está escolhendo deriva, né? Imagina que você escolha o CentOS. Aí você fala, poxa, eu vou usar o CentOS no meu farm de servidor, no meu ambiente de servidores. Mas da onde ela deriva? Isso é importante para você saber quais são as raízes dessa distribuição e quais são os softwares e comandos que ela vai trazer. Qual é o tamanho da comunidade? A gente falou de comunidade Linux, né? Qual é o tamanho dessa comunidade? Quanto maior o tamanho da comunidade, melhor. Porque quando eu tiver um problema e reportar isso para a comunidade, em um fórum, em uma lista de discussão, eu vou ter mais gente para me ajudar, me apoiar na resolução do meu problema ou na dúvida que eu tenho, né? Quanto maior for essa comunidade, menor as chances dessa distribuição ela parar de ser desenvolvida, parar de ser atualizada, né? Porque eu tenho uma grande comunidade que está atuando ali em cima do desenvolvimento e melhoria desse sistema. Conhecimento prévio em alguma distribuição, isso também conta pontos, né? Você está escolhendo a distribuição e você fala, olha, eu já mexo com a distribuição XPTO aqui, eu já tenho conhecimento nessa distribuição, então de repente a linha de distribuições que você vai escolher são que deriva daquela que já tem um conhecimento prévio. Isso também deve ser pontuado. Dentro das distribuições Linux, nós falamos das distribuições que são voltadas para o usuário doméstico, né? Usuário em casa. Nós também falamos um pouco das distribuições que são voltadas para servidores, como servidores web, banco de dados. E nós temos algumas distribuições que são voltadas para público bem específico. Por exemplo, a Kali Linux. A gente já citou no módulo sobre essa distribuição como um item de curiosidade, né? Ela é uma distribuição que utiliza softwares de segurança embarcado, ou seja, ela traz todo o arcabouço de softwares para você fazer análise de vulnerabilidade de sistema, tentativa de invasão, descobertas de senha, descobertas de falha de segurança em ambiente. Então ela é uma distribuição especializada para empresas de segurança ou para quem quer estudar assuntos relacionados à segurança em TI. Bem interessante essa distribuição. O KX Studio é uma distribuição voltada para músicos, então é uma distribuição que traz softwares embarcados como edição de música, criação de música, composição e etc. São softwares voltados para músicos, né? Então, é uma distribuição que tem esse foco, esse nicho de mercado. Nós temos a IP Firewall, que é uma distribuição voltada para segurança, uma distribuição que traz embarcado um sistema de roteador e de firewall, para você ter segurança da sua rede, efetivamente. Bem, pessoal, então nesse vídeo educativo, nós vimos o que é uma distribuição Linux, quais são as diferenças entre elas.
quais os critérios que você deve levar em consideração na hora de escolher a sua distribuição, a distribuição que você vai utilizar, seja em casa ou no trabalho. Vimos a diferença entre estações de trabalho e servidores, né, o que cada distribuição deve contemplar quando for rodar em um ambiente ou em outro ambiente. Falamos um pouco sobre as distribuições especializadas, aquelas que são voltadas para um público específico de mercado, né, que vai atuar somente com aqueles softwares que faz sentido para aquele usuário, tá? Não esqueça de interagir no ambiente virtual, tá? Postar as suas dúvidas e comentários. Lá é o meio onde a gente vai interagir e conversar. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.